Pessoal, então estamos aqui de volta, estudo interativo, raciocínio lógico, só que agora a parte de exercício. Né? Então vamos aqui para a parte de exercício. Tá? Você vai ver, eu tentei aqui estruturar essa apresentação, mostrando alguns exercícios que caem em concurso, né? Com base no que foi falado na apresentação, né, da teoria. Tá? Vamos fazer agora a associação entre teoria e exercício, ou seja, ensino, agora vamos ver o aprendizado, né? Ok. Então, a primeira questão aqui, ó, vamos lá. Em uma rodada de amigos, Jorge, Edson e Geraldo contam fatos sobre suas namoradas. Sabe-se que Jorge e Edson mentiram e Geraldo falou a verdade. Aí o que ele pede aqui? Assinale qual das proposições abaixo é a verdadeira. Ok? Bom, as opções aqui. Aí vamos ver aquelas frases. Eu falei para vocês. Não vai vir tabela de verdade, não. Agora são as frases mesmo. Se Geraldo mentiu, então Jorge falou a verdade. Edson falou a verdade e Geraldo mentiu. Item C. Se Edson mentiu, então Jorge falou a verdade. Item D. Jorge falou a verdade e Geraldo mentiu. Edson mentiu e Jorge falou a verdade. Tá? Então, primeira coisa aqui é não misturar o que está dentro da o conteúdo da frase com o valor lógico. Tá, ok? Por quê? Se o Geraldo mentiu, você vai falar, ele é um falso. Não. Pode ser aqui? Não, não falso. Entendeu? A gente não tem que analisar se o Geraldo é falso ou se o Jorge é um cara íntegro. A gente tem que analisar o quê? Se a sentença é verdadeira ou falsa. Tá? Então vamos partir aqui para a primeira. Vamos lá. Então, quais são as proposições? Jorge e Edson mentiram, Geraldo falou a verdade. Vamos ver qual que é esse primeiro item. O item A. Se Geraldo mentiu, então Jorge falou a verdade. Tá? Qual que é a primeira proposição? Simples. É Geraldo mentiu. É falso ou verdadeiro isso? No caso aqui, o que eu falei para você? A gente considera isso aqui, essas proposições a princípio, como sendo verdadeiras. Por exemplo, Geraldo falou a verdade, tá? Ele é verdadeiro. Então, se essa proposição, quer dizer, a gente considera essa proposição como verdadeira, tá? E ela vai ser falsa. Quando? Como é que fica a proposição quando ela é falsa? É a negação. Nesse caso, Geraldo não falou a verdade. Ok? Então, Geraldo mentiu, ele é falso. Ok? Porque, no caso, Geraldo falou a verdade, é que é verdadeiro. Agora, Jorge falou a verdade, essa proposição é falsa ou verdadeira. Nesse caso aqui, ela é falsa. Tá? Porque a proposição verdadeira é que Jorge mentiu. Então é isso que vocês têm em mente. Não façam confusão com o conteúdo da frase com o valor lógico da frase. Tá? Da proposição. Então, nesse caso aqui, a gente observa se então. Beleza, a gente já viu que se então é o quê? É o P implica que. Sabendo a tabela verdade aqui do P implica que, eu botei a cola aqui, mas o que eu disse para vocês? Como é que a gente consegue lembrar dessa tabela? É só avaliar o quê? Ele só é falso quando P for verdadeiro e implicar em que é falso. Entendeu? Então, nesse caso aqui, falso implica em falso. Essa sentença, então, é o quê? Falso implica em falso é a quarta linha aqui. É a última linha da tabela. Ela é verdadeira. Então, na realidade, o item A já responde a questão. Ok? Mas só que pode ser que você fique ali na dúvida, pô, será que é mesmo isso? Então, de repente, você esqueceu a tabela de verdade, assim, então, né, nesse caso você ficou com uma dúvida. Então, vamos tentar avaliar, mesmo sabendo, assim, às vezes você tem certeza, esse cara é verdadeiro, então a resposta é A. Marcou, passou para a próxima. Tranquilo. Mas aqui a gente tem que avaliar também as outras condições, né, da questão, quando o candidato se depara com a questão. Então, vamos avaliar os outros itens, tá? O item B, no caso, Edson falou a verdade, Geraldo mentiu. Edson falou a verdade, falso ou verdadeiro? No caso aqui, a proposição verdadeira é Edson mentiu.
Então, Edson falou a verdade, é falso. Ok? Geraldo mentiu. Geraldo mentiu, é falso ou verdadeiro? Ele é falso por quê? A sentença, a proposição verdadeira, é Geraldo falou a verdade. Ok? Agora, temos aqui o conectivo E. O conectivo E faz associação àquela tabela, né, do P e Q. Que eu botei aqui como cola, mas isso, claro, você não vai ter a cola na hora da prova, mas você vai saber montar essa tabela aqui se você tiver dúvida. O F e F, se a proposição for F, P for F e Q for F também, qual que é o resultado disso? É a quarta linha aqui. Ela é falsa. Ok? Beleza. Vamos para o próximo item. Item C. Jorge e Edson mentiram, Geraldo falou a verdade. Tá? Essas são nossas proposições simples. Tá? Se Edson mentiu, então Jorge falou a verdade. Se então, tabela verdade implica aqui. Vamos lá. Agora vamos quebrar em proposições simples. Edson mentiu. A gente viu aqui que Edson mentiu é uma proposição verdadeira. Então, Edson mentiu é verdadeiro. Jorge falou a verdade? Não. A proposição verdadeira é que Jorge mentiu. Mas Jorge falou a verdade, é falso. Então, com base nessa tabela, quando você vê V implica em F, qual é o resultado disso? Que essa segunda linha aqui que é falsa. Que é a única condição em que essa sentença é falsa. Tá? É quando o V, o P, ele é verdadeiro e o Q é falso. Tá? Só para relembrar algumas coisas para você lembrar dessas tabelas. Tá? Não se esqueça, a tabela tem que estar no sangue mesmo. Vide essa questão que eu estou apresentando para vocês. Item B. Jorge falou a verdade e Geraldo mentiu. Então, Jorge falou a verdade? É falso ou verdadeiro? Ó, a proposição verdadeira é que Jorge mentiu. Então, Jorge falou a verdade, é falso. Geraldo mentiu. A proposição verdadeira é que Geraldo falou a verdade. Então, nesse caso aqui... foi mal. Aqui tem um erro. Na verdade, isso aqui é falso, tá? Porque Geraldo falou a verdade é que é o verdadeiro. Então, Geraldo mentiu. Nesse caso, é falso. Então, falso e falso é falso. Tá? Depois a gente corrige aqui quando a gente for disponibilizar o slide. Bom, item Edson mentiu, Jorge falou a verdade. Edson mentiu, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Aqui a gente viu que Edson mentir, o fato de Edson mentir é a proposição verdadeira. Jorge falou a verdade, é falso, porque a proposição verdadeira é que Jorge mentiu. Tá? Então, V e F, ou seja, o conectivo aqui é o E, né? O E é o de conjunção. Então, V e F resultam em F com base aqui na nossa tabela verdade. Então, a resposta dessa questão é A. Próxima questão. Tá? Aqui a gente vai fazer uso, lançar a mão daquele conceito de equivalência. Porque, olha só a questão. Se Lula é o cara, então Obama é o craque. Ok? A proposição equivalente é essa. Item A. Se Obama é craque, então Lula é cara. B. Se Lula é o cara, então Obama não é craque. C. Lula é o cara ou Obama não é craque. Item B, por fim, né? O Lula não é o cara ou Obama é craque. Bom, essa questão realmente é uma questão que, se você souber aquelas relações de equivalência, né, entre proposições, e o que eu falo são aquelas 4 são as principais que caem, né? Você já pode, de cara, verificar o seguinte: se Lula é o cara, então Obama é o craque. O que é isso aqui? P implica que. Tá? Primeiro a gente tem que identificar essa proposição. Qual é a notação que a gente tem que utilizar? Essa é uma proposição de que tipo? É a proposição condicional. P implica que. Então a gente viu que P implica que tinha duas equivalências. P implica que equivale a não P, implica em não P. Bom, então vamos fazer. Quais são as proposições? É o Lula é o cara, tá? O P, no caso, e Obama é o craque, que é a proposição Q. Como é que agora a gente escreve o não Q implica em não P? Não Q é o quê?
Obama não é o craque. É a negação de Obama é o craque, entendeu? Que Obama é o craque. Qual que é a negação de que? Obama não é o craque. E qual que é a negação de P? Lula é o cara. Então a negação de P é Lula não é o cara. Como é que fica isso? Se Obama não é o craque, então o Lula não é o cara. Ok? Pronto, a gente construiu essa frase. Vamos ver se essa frase está lá entre os itens. Né? Se Obama não é o craque, então Lula não é o cara. Não. Aqui é se Obama é o craque, se o Lula não é o cara. Então, ela, infelizmente, ela não apareceu aqui. Ok? Essa sentença não aparece em nenhum dos itens da questão. Mas beleza, a gente ainda tem aquele outro no bolso. Aquela outra equivalência lógica. Tá? Nesse caso, a proposição P implica Q equivale ao quê? A não P ou Q. E como é que fica isso? A gente viu que P é o quê? Lula é o cara. Não P é Lula não é o cara. Ou Obama é o craque. Tá? Que é o quê? Então, observa, nesse caso, ok, essa sentença ela aparece e corresponde ao item D. Então, a resposta nesse caso é o item D. Bom, aí você vai me perguntar, caramba, e se eu não souber, esqueci as equivalentes, deu um nó na cabeça. O que a gente pode fazer nessa situação? Vai levar mais um tempo para você resolver a questão. Você vai ter que pegar as proposições, por exemplo, se Obama é o craque, vamos ver se tem aqui. Se Obama é o craque, então Lula é o cara. Tá? Então, qual que é essa condição aqui? É se Q, então P. Ok? Então vai ser Q implica P. A gente já viu que Q implica P não tem a mesma equivalência que P implica Q. Quando eu falei daquele lance da recíproca. Então, você pode pegar esses caras, transformar, mapear, tá? Em estruturas, nas proposições compostas que a gente estudou, e simplesmente escrever a tabela verdade dele. Aquele que obtiver a tabela verdade com a sequência dos valores lógicos iguais ao do P implica Q, vai ser a resposta. Vai dar mais trabalho, porque você vai ter que pegar cada item e ir fazendo escrever, né, a representação, né, P implica Q, não P implica e não Q, e escrever para cada combinação de valores lógicos qual que é a sequência de valores lógicos resultante. E ver se essa tabela verdade é igual à mesma tabela verdade do P implica Q, que é a relacionada a essa. Então, não é o fim do mundo se esquecerem as equivalências. Tem uma luz no final do túnel que é exatamente uma ferramenta mais básica que eu ensinei para vocês, que são as tabelas verdade mais fundamentais. Okay? A gente consegue chegar lá mesmo assim. Então fica a dica. Agora, nessa aqui, a terceira questão, uma que caiu até na SESP, em 2011, considerando proposições simples P e Q e a proposição composta R, onde o R é o quê? P ou Q implica em P e Q. Isso aqui, essa questão é questão de mão na massa na tabela verdade. Se tiver já tudo na tabela, quer dizer, tabela verdade tudo no sangue, isso aqui vai sair bem rápido. Mas se não tiver, a gente vai montando, não tem problema. Qual que é a questão aqui? Considerando todos os possíveis valores lógicos das proposições P e Q, é correto afirmar que a proposição R possui 3 valores lógicos R? Então a gente tem que ver que daquelas 4 opções possíveis, né, 4 combinações possíveis entre P e Q, a gente tem que aparecer ali naquela coluna pelo menos 3 Fs. Então vamos, mão na massa, não tem jeito. Aqui, vamos lá. P e Q, as combinações possíveis de valores lógicos. Próximo passo. P ou Q? É verdadeiro, verdadeiro e falso. Só é falso quando os dois forem falsos. Aqui. P e Q, ele só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Bom, agora a gente tem que fazer esse termo implicando nesse caso. Lembrando, a tabela verdade do P implica Q, do C então, né? Ele é o quê? Ele só é falso nessa condição aqui, ó. V implica em F. Então, aqui ele é falso, na segunda linha e na terceira linha são falsos. O resto é verdadeiro, qualquer que seja a combinação. Então, a solução aqui
Aqui, eu botei aqui a colinha, né? Essa tabela vermelha seria essa cola que eu acabei de falar. A tabela do implica aqui. Qual é a resposta? Quer dizer, temos aqui V, F, F, V. São 3 valores lógicos F? Não, são 2. Tá? Então, a resposta dessa questão é errada. Essa afirmação aqui, ela está errada. Não são 3 valores lógicos F, são apenas 2. Ok? Vamos lá. Então, agora outra questão aqui da IADS, né? Concurso da CFA. Você tem aqui, essa aqui é uma questão interessante também. Eu não falei especificamente, não dei um exemplo dessa questão na parte teórica, mas eu achei importante colocar aqui no exercício, por quê? Vamos lá. Essa é uma questão que cai bastante, esse tipo de questão. Por causa daquelas pegadinhas na forma como a banca escreve a questão. Olha só, é necessário que Beatriz durma para que Sérgio fique feliz? Quando Beatriz dorme, então Romério faz uma visita. É necessário o suficiente que Romério faça uma visita para que a Amélia descanse. Logo, quando o Sérgio ficar feliz, então, se você tiver assim, ó, vou meter os significados, eu falei, pô, o Sérgio fica feliz tem a ver com, né, o Romério fazer uma visita, a Amélia descansar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar cada uma dessas frases e identificar, mapear isso o quê? Tá? Nas sequências, nas proposições compostas lógicas. Tá? Vamos ver aqui as opções. Amélia descansa e Beatriz dorme. Amélia não descansa ou Beatriz não dorme. Beatriz não dorme e Romério faz uma visita. Beatriz não dorme e Romério não faz uma visita. Vamos ver. Sempre a questão é essa. Dá um baque, mas só que você tem que enfrentar ela com as armas que você tem. Então, nesse caso aqui, são as ferramentas o quê? O que eu falei para vocês? Vocês têm que sempre tentar pegar uma sequência dessas de frases muito complexas e tentar quebrar. A ideia é pegar um problemão e dividir em probleminhos, né? Então, com base nas frases, a gente pode ver que quais são as proposições existentes possíveis. Essa aqui. Sérgio fica feliz, por exemplo, que Beatriz dorme, F, Romério faz uma visita e S, Amélia descansa. Essas são as 4 proposições simples contidas nesse contexto todo dessa questão. Tá? Então vamos identificar as sentenças, né? a representação lógica disso, a proposição composta lógica. É necessário que Beatriz durma para que Sérgio fique feliz. Isso aqui é que é uma pegadinha esse tema, porque normalmente você fala assim, é necessário que Beatriz durma para que Sérgio fique feliz. Então, Beatriz dormindo vai ter uma consequência, né, de Sérgio ficar feliz. Mas na realidade, essa é a pegadinha do é necessário. Tá? Quando ele coloca esse tema, a gente viu lá na teórica que se P, aí na realidade, se P implica que é necessário para P. Essa é a pegadinha, que ele inverte. Entendeu? Então, é necessário que Beatriz durma para que Sérgio fique feliz? É que o Sérgio fique feliz é a mesma coisa que se o Sérgio ficar feliz, então a Beatriz dorme. P implica aqui. Ok? Agora, essa frase aqui é tranquila, quando Beatriz dorme, então Romério faz uma visita, o quando pode ser substituído pelo ser. Com tranquilidade. Então, se Beatriz dorme, então Romério faz uma visita, é quem implica R. Beleza? Agora, é necessário o suficiente que Romério faça uma visita para que a Amélia descanse. O é necessário o suficiente é a mesma coisa que utilizar o conectivo bicondicional. Tá? Então, é R, C e somente C, S. Tá? Onde o R aqui é o Romério faz uma visita e o S é a Amélia descansa. Ok? Uma coisa importante, que vai aparecer aqui agora em azul. Quando ele te dá essas sentenças, você tem que considerar como uma informação que a questão te deu. Então, você considera parte do princípio que todas essas sentenças elas são verdadeiras. Ok? Sendo assim, como é que a gente parte aqui? Ó, te dei aquelas três, a gente tem as três proposições compostas. Vamos lá, vamos parte a parte. Tentei fazer aqui de uma forma mais didática, passo a passo. Então, a informação que ele te dá é do princípio? Se Sérgio fica feliz, então, essa é a frase final lá do bolo de todas aquelas frases misturadas ali no meio do caminho. Sabemos, então, que o Sérgio fica feliz. Então, o P
que é a proposição Sérgio fica feliz, ele possui valor lógico o quê? Verdadeiro. Assim, lembrando que, ó, o que eu falei, ó, isso é importante citar. Todas essas sentenças são verdadeiras. Então, a sentença P implica que é verdadeira, Q implica R é verdadeira, e R sem somente CS é verdadeiro. Tá? Então, nesse caso aqui, o que você tem? Lembrando que P e Q implica que é verdadeiro. Se P é verdadeiro, logo Q é verdadeiro. Tá? Nesse caso, tá? Q é Beatriz Dora. Tá? É uma sequência. P implica Q, Q implica R, e R tem somente CS. Ok? Onde que eu quero chegar? Nesse caso aqui, ficou aqui. Tá, ok, vamos lá. Então, o primeiro passo eu já falei. Se o P implica V, então se P é verdadeiro, porque Sérgio fica feliz, o Q é verdadeiro. Tá, vocês entenderam por quê? Porque essa sentença é verdadeira. Quando é que P implica que é verdadeiro e P implica que é verdadeiro, como é que a gente consegue tirar o Q? Através dessa tabela verdade aqui. Aqui. P é verdadeiro, P implica que é verdadeiro, então Q é verdadeiro. É daqui que eu tiro essa conclusão aqui. Eu não estou tirando, não é mágica não. A gente está seguindo o nosso mapa, que é a tabela verdade, o nosso guia. Então, lembrando que o Q implica R é verdadeiro, se o Q é verdadeiro, aí, de novo, nessa tabelinha aqui à direita, se Q é verdadeiro, logo o R é verdadeiro. Por quê? Essa primeira linha novamente. A gente sabe que o Q é verdadeiro. Que é daqui dessa primeira proposição composta. E o Q implica R é verdadeiro, então o R é verdadeiro. Tá? Samuel R é o Romero visita. Faz uma visita. Né? Então, o que implica R é verdadeiro. Então, nesse caso, R é verdadeiro. Qual o passo seguinte? Que é o R é o bicondicional. É o R tem somente CS. Que S é o quê? A média descansa. Então, se R é verdadeiro, logo S é verdadeiro também. Ó. R implica R tem somente C. Verdadeiro, R é verdadeiro, então S é verdadeiro. Então, todas as proposições são verdadeiras. E é assim que a gente vai matar essa questão. Por quê? Quando a gente for olhar lá, o que acontece? Amélia descansa e Beatriz dorme. Então, verdadeiro e verdadeiro. Então, já de cara, já seria essa a resposta. Até coloquei já a resposta aqui, eu tinha que ter respondido a resposta e depois ter dado, mas tudo bem. Acontece. Então, nesse caso, olha só, as outras opções. Amélia não descansa. É falso. Mas a gente viu que com base em todas essas informações aqui, dadas no enunciado, todas essas proposições são verdadeiras. Tá? Então, verdadeiro e verdadeiro entre A. Então essa seria a resposta. Amélia não descansa, é falso. Então, Beatriz não dorme, é falso também. A gente viu não, isso tudo é verdadeiro. Beatriz não dorme, falso. Romero faz uma visita, verdadeiro, mas ó, Beatriz não dorme é falso. Então já anularia, né? Já eliminaria esse item C. E Beatriz não dorme, falso. Romero não faz a visita, é falso. Então, essa aqui não é a questão. Entendeu? Então, num problemão, a gente conseguiu quebrar em pequenos problemas, separamos em proposições compostas e fizemos uma sequência lógica para quê? Chegar à conclusão que todas aquelas sequências eram verdadeiras e assim a gente consegue resolver essa questão. Ok? Agora, questão 5. A negação da proposição. Pedro fala inglês e francês é? Ok. Nesse caso, normalmente, a pessoa mais afoita assim, vai chegar e falar: Pedro fala inglês e francês. Qual a negação disso? Pedro não fala inglês e não fala francês. Que seria, no caso aqui, o item B. Tá? Só que as coisas não são tão simples assim. Por quê? Vou mostrar isso. A gente sempre tem que fazer um mapeamento dessas frases nas proposições compostas para poder avaliar os valores lógicos possíveis. Né? Então, nesse caso, vamos ler aqui os itens. Né? O afoito já iria para o item D. Então, vamos ver. Já vou adiantando que item D não é a resposta certa. Então, Pedro fala inglês ou fala francês. Pedro não fala inglês e fala francês.
Pedro não fala inglês ou fala francês. Pedro não fala inglês e não fala francês. Pedro não fala inglês ou não fala francês. Por quê? Essa aqui é mais uma questão que, se você tiver aquele conceito de equivalência e aquelas equivalências guardadas no bolso no cérebro, né? O que a gente pode dizer? P, se a gente quebrar isso aqui, como é que a gente mapeia? P e Q. Então, Pedro fala inglês e fala francês, são duas proposições simples, né? Fala inglês é o P, proposição P. Fala francês é a proposição Q, tá? E o que a gente faz? O que é a negação dessa proposição composta? É o não, P e Q. Só que a gente viu que uma das equivalências lógicas é o quê? Não P e Q é equivalente a não P ou não Q. Tá aí a pegadinha. É aquela equivalência que eu falei na narração da lei de De Morgan. Tá? Então, nesse caso, não P, não Q, é não P ou não Q. Aí está a pegadinha, não é? Pedro fala inglês, não fala inglês e não fala francês. Na realidade, é Pedro não fala inglês ou não fala francês. Entendeu? Essa que é a pegadinha aqui nesse caso. Então, qual que é a resposta, pessoal? É o item Pedro não fala inglês ou não fala francês. Então, essas coisas não... Se vocês forem pela frase diretamente, vocês têm que parar, né, e avaliar, tentar fazer sempre esse mapeamento, né, da frase nas letrinhas, nas proposições lógicas e compor a tabela da verdade. Nesse caso, através da equivalência, você já matava essa questão. Tá? Isso aqui é uma questão relacionada à última questão aqui, né, da nossa aula de exercícios. Sejam P e Q as proposições simples e não P e não Q as suas respectivas negações, em cada uma das alternativas abaixo há uma proposição composta, formada por P e Q, como a gente está vendo aqui, né? Qual corresponde a uma tautologia? Isso aqui é uma daquele conceito de tautologia. Qual o conceito de tautologia? É que toda a proposição composta ela é sempre verdadeira, independente de qual for os valores lógicos atribuídos às proposições simples que a compõem. Então, aqui no caso, é no braço também. A gente tem que fazer a tabela verdade e checar se todas as opções dos itens são verdadeiros. Ok? Nesse caso aqui, vamos ter aqui já a tabela verdade. Tá? O P e Q, a coluna P e Q vão construir, né? A coluna não P e não Q. Então, a gente tem aqui, a primeira opção, se eu não me engano, é P ou Q. Então, P ou Q, esse aqui você já sabe de cara. Então, estão indo também já, nessa altura até do curso de hoje. Então, ele é verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, você tem um falso aqui, ou seja, não é uma tautologia. Para ser uma tautologia, tudo tem que ser verdadeiro. Essa quinta coluna aqui que eu estou apontando. Tá? Agora, o segundo item, se eu não me engano, é P e não Q. P e não Q, essa coluna aqui, seria a sexta coluna. Ela tem 3 itens falsos aqui. Tinha que ser toda verdadeira para ser uma tautologia, então não cabe. Essas duas colunas aqui são as que a gente vai utilizar em auxílio, né, uma etapa intermediária para resolver as outras questões que são mais complexas, né, que é o item C, o D e o E. Está vendo essas proposições? Agora vamos montar a tabela verdade desses 3 itens em sequência. Então, essa aqui, a primeira coluna é o item C, que é P ou Q implica em não P e Q. Tá? A gente já tem esses caras aqui, vocês já sabem como é que é a tabela do P implica Q. Esse também já para estar lançando esse ponto, né? Essa altura da aula. E, então, vamos lá. A gente vê aqui que, nesse caso, você tem 2 falsos e 2 verdadeiros. Tá? Então, o item C não é. Item D, P ou Q implica em P e Q. Observa aqui que, nesse caso, você também tem 2 verdadeiros e 2 falsos. Ok? Agora, já no último item A, o pessoal deixa sempre o E para vocês terem mais trabalho mesmo, porque vocês vão montando as tabelas de verdade e só no último item vocês descobrem que é uma tautologia.
Então, nesse caso aqui, P e Q implica em P ou Q, é uma tautologia porque todos os valores lógicos aqui da tabela foram verdadeiros. Ok? Então, finalizando aqui, essa aqui é a última questão da aula de hoje, né, da aula de exercício. A gente conseguiu distribuir aqui nessas questões todos esses conceitos que foram passados na aula teórica. Ok? Como é que eles são cobrados em concurso. Então, nesse caso aqui, a resposta é letra E. Bom, enfim, abro então para perguntas. Exatamente. A Thais Almeida aqui ela me pediu para explicar o conceito de tautologia novamente. Então, o conceito de tautologia é justamente... Vou até usar esse exercício aqui nesse caso para poder esclarecer essa pergunta. A gente viu aqui na tabela verdade que o item E, que é essa última coluna, é onde todos os valores lógicos são verdadeiros. Tautologia é isso. A tabela verdade, ela sempre vai ser, né? A proposição, ela sempre vai ser verdadeira, independente dos valores lógicos que você tiver aqui de P e Q, das combinações. Então, para qualquer combinação entre valores lógicos de P e Q, a sentença, a proposição composta final, ela é verdadeira. Como nesse exemplo aqui, ela é verdadeira para todas as combinações de valores lógicos entre P e Q. Ok? Espero que eu tenha conseguido esclarecer a sua dúvida, tá? Thais Almeida. De nada. Ok, pessoal, então, esse é